paz seja convosco. Eu sou a pastora Márcia Perosini, sou pastora ali na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. E eu tenho para você o tema Orando a Palavra. Antes, nós vamos fazer um momento de oração. Eu convido você a vir comigo, a meditar nesse tema, nesse tempo tão precioso que o Senhor tem para nós aqui. Amém? Feche seus olhos, curve um pouco a sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de infinita bondade e eterna misericórdia, nós estamos aqui, Senhor, é no Teu nome. Ó Deus, é através do Teu Espírito Santo que vai falar com cada pessoa que vai estar assistindo nesse momento. Deus, que ela seja impactada, que ela seja, meu Deus, motivada pelo Teu poder, pela Tua bendita palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso tema é Orando a Palavra. Eu aprendo que há variadas formas de orar, né? Eu posso orar com contemplação, eu posso orar como nós aprendemos com o pastor Edno Melo no livro Rompendo em Oração, com o soaking, mergulhados, quando você tira aquele momento de extrema entrega ao Deus eterno. Nós também podemos orar em espírito, podemos orar ao Pai, mas hoje nós vamos meditar orando a palavra. E eu entendo, pastora Márcia, eu entendo que essa é uma das estratégias mais poderosas, uma das formas de orarmos mais estratégicas no mundo espiritual. Inclusive, o autor Peter Wagner, ele diz dessa forma: nada poderia conectar o céu e a terra mais poderosamente do que orarmos a palavra de Deus. Por que orar a palavra? Porque nós vamos estar reivindicando, nós vamos estar trazendo, contextualizando a palavra escrita para a palavra revelada na nossa vida, no nosso cotidiano. E você sabe que a Bíblia se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. E o que é testamento? O que significa? Eu pesquisei e o dicionário disse: ato qual alguém declara as suas últimas vontades e estabelece a disposição de seus bens depois de sua morte. Então é o ato de alguém que declara a sua vontade. Então, quando você ora a palavra, você está declarando a vontade de Deus para a sua vida, para você. Você declara expressando pelo poder da palavra, agora conectado na sua vida. Segunda coisa, eu aprendo com o senhor Mike Bick, que é o nosso pastor, fundador da igreja Casa de Oração, lá no Kansas, nos Estados Unidos. Ele diz que orando a palavra é orar, ler. Ele diz, você sai do modo estudo e vem para o modo diálogo. Como assim, pastora? Você se coloca no contexto do que está sendo, do que está escrito na palavra. Você diz, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, orando a palavra, você diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você diz, a palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. Você diz, eu clamarei ao Senhor e Ele me responderá. Então, você se coloca no contexto da palavra. Olhe bem, alguns salmos são bons para você treinar isto. Como o Salmo 23, o Salmo 27, o Salmo 91, o Salmo 19, o Salmo 40, porque nós vamos ver que lá na igreja de Atos, a igreja primitiva, os nossos amados oravam. A palavra fala em Atos 4 que eles oravam citando o Salmo de número 2, o versículo 1 e o versículo 2. E a Bíblia diz, a palavra diz, que após aquele momento houve um grande mover do Espírito Santo de Deus. Orando a palavra te dá autoridade
porque você faz com que aquilo que está escrito agora se transforme em realidade na sua vida. Como fazer, pastora? Bem, primeiro, leia o texto de maneira audível, quer dizer, que você ouça a sua voz quando você estiver orando a palavra. Fale lentamente, não precisa correr, faça sentenças curtas, de maneira que você vai degustando, você vai apreciando aquele momento que você está tendo com o Senhor, entendendo que essas declarações, elas são poderosas no mundo espiritual, elas explodem no mundo espiritual, elas trazem um impacto muito grande. E ao falar, mesmo que calmamente, mesmo que lentamente, ouvindo cada sentença que você está dizendo, contextualizando com a sua realidade, o momento pelo qual você está vivendo, você vai estar desconstruindo toda a operação satânica e diabólica contra a sua vida, contra a vida da sua família, contra a vida da sua igreja, contra a vida da sua cidade e a nação. Você vai desconstruindo e vai reconfigurando através do que está declarado na palavra de Deus. Leia prestando atenção. Leia com silêncios ocasionais, você não precisa ter pressa ao fazer isso. Faça com uma intimidade, com uma segurança, com uma propriedade desse testamento. Vontade declarada do nosso Deus para a sua vida, para a minha vida e para a vida da nossa família, para a vida da nossa igreja. Como eu disse, Peter Wagner, escritor, ele disse: nada poderia conectar o céu à terra mais poderosamente do que quando oramos a palavra de Deus. E eu quero citar alguns personagens bíblicos que fizeram isto. Dentro do contexto bíblico, eles já conhecedores do potencial que é orar a palavra, eles também fizeram declarações. Por exemplo, Salomão, no dia que Salomão foi consagrar o templo, no dia que ele foi ali está se posicionando como agora o rei, ele lembrou de todos os decretos, de toda a palavra que foi liberada pelo Senhor ao seu pai Davi. Lá em 1 Reis 8, no versículo 4 ao 20, do 24 ao 26 até ao 28, nós vamos ver Salomão declarando isto. Salomão tomando posse do que foi dito para o seu pai, mas agora ele como filho, ele como rei, ele se posiciona e pede que aquelas palavras que estavam liberadas sobre o seu pai, agora ele lembra e fala ao Senhor nosso Deus, para que elas sejam vida e realidade na vida de Salomão. Moisés, ele foi interceder pelo povo. O Senhor estava desapontado, chateado com o povo de Israel. E ele resolve tomar uma decisão. E aí Moisés lembra: Senhor, tu dissestes isto a respeito do teu povo. O Senhor fez uma aliança com Abraão. E aí a palavra diz que o nosso Deus, quando Moisés ali cita, lembra, traz a palavra, traz os decretos liberados para o próprio Deus, ele fala: cumprirei a minha palavra. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 6, também o Senhor diz que ele vela pela sua palavra. Hebreus 6,13, ele diz que juro pela minha palavra, porque ele não achou com quem ele iria jurar. Então juro por mim mesmo e pela minha palavra. Os salmistas, eu disse, o próprio Davi orava o Salmo 90, fazendo pesquisas, eu descobri que Davi gostava de citar o Salmo 90.
se apropriando de um salmo que foi escrito por Moisés. E ele orava a palavra, orava ao Senhor. Neemias 1:8. Neemias está triste por ver toda Jerusalém destruída. Ele observa Jerusalém totalmente destroçada. E ele chateado, ele ora em Neemias 1:8. Ele diz: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Ele pega e ao orar, ao clamar, ao dizer, ele volta lá atrás e fala: Senhor, o Senhor liberou uma palavra para Moisés. E agora, de posse dessa palavra, eu desejo estar agindo para com a cidade de Jerusalém. Você consegue perceber a profundidade do que é você pegar o que está escrito e transformar em realidade palpável para a sua vida, para o momento que você está vivendo? E assim está em Atos, no capítulo 4, no versículo de número 24 e 23. E soltou eles, foram os seus e contaram tudo. Eles disseram, os principais sacerdotes e anciãos, e ouvindo unânimes, levantaram a voz dizendo: Senhor, tu és o Deus que fizestes o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há, e que dissestes pela boca de Davi, teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensam coisas vãs. Levanta-se reis da terra e os príncipes ajuntam-se a um contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o Santo Filho Jesus tu ungiste. Ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Note bem, eles estavam ali reunidos, havia um momento em que eles estavam sendo confrontados pelo Sinédrio, e eles citam ali o Salmo de número 2 e fazem um momento de oração, e a palavra continua no versículo 31 dizendo: e tendo orado, aleluia, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E por fim, eu quero citar Jesus. Jesus no seu momento em que ele foi confrontado com Satanás, no momento da tentação. Justamente um momento estratégico e delicado. Olhe bem como o Senhor refutou, tratou com Satanás. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando, eles finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Ore a palavra, ore em cima do que já está escrito, das promessas liberadas para a sua vida. Ore, clame, reivindique a palavra. Quando Satanás vier contra você, te acusando, te limitando, colocando você em situações conflitosas, você vira para este diabo e diz: assim diz a palavra de Deus. A palavra está escrito. É isto que é orando a palavra. É a oportunidade que nós temos de estarmos
reivindicando as promessas. Nós tivemos a oportunidade ali no Vale do Aço, Caratinga, de estarmos usando este material aqui. Este material que foi assim muito significativo para nós. Nós tivemos o nosso tema do projeto de vida foi Rompendo Limites. Mas falamos de vários limites, mas um em especial, o Espírito de Deus tratou comigo. Vocês precisam aprender a romper em oração. Romper em oração. Aprender várias formas de orar. Porque, irmãos, é verdade e infelizmente pesquisas foram feitas que o tempo de oração dos servos de Deus tem sido um tempo muito pouco, muito pequeno. As pessoas não conseguem ficar em momento de intimidade com o Senhor durante 1 hora. Eles têm dificuldades com isso. O que eu faço em 1 hora de oração? Se com 5 minutos, 10 minutos eu já falei tudo que eu tinha que falar, eu já falei tudo que eu precisava. Então, nós precisamos aprender como orar de maneira tal que essa oração chegue até a Deus, agrade o Senhor. Tiago 4,2, ele diz que nós oramos e muitas vezes não recebemos porque oramos mal. Então, se nós oramos não adequadamente, então nós precisamos fazer. Mas em 1 Crônicas 4, 9 e 10, fala sobre a oração de Jabes, que Jabes fez. E ele orou pedindo, e ele não pediu pouco não, ele pediu muita coisa. No final do versículo 10 diz assim, que o Senhor atendeu a oração de Jabes. Então nós temos que aprender cada vez mais sobre a oração. E aí nós fomos buscar, dentro do que nós conhecemos, um livro que pudesse nos inspirar. E esse livro foi muito inspirador para nós. Rompendo em Oração. 21 dias para romper em oração, modelos e práticas da presença. E aqui, na parte de número 5, nos é ensinado orando a palavra. E aqui fala sobre os decretos. E eu gostaria, baseado nesse livro que nós temos aprendido e temos colocado em prática, o orar a palavra, orar citando os textos bíblicos, contextualizando textos bíblicos. E ele nos dá o exemplo de Ezequiel, quando Ezequiel está no Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37. E quando Ezequiel está diante daquele vale dos ossos secos, daquele momento, ele é levado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus diz a ele, profetiza sobre esse vale. E aqui, meu amado, minha amada, eu quero lembrar a você que mesmo que as situações lhe são contrárias, adversas, mesmo quando você olha e não vê saída ou solução, o mesmo Espírito de Deus, ele continua soprando e dizendo, profetiza, abra sua boca e diz, não daquilo que você está vendo, mas daquilo que o céu tem para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para a sua cidade e para a nossa nação. Profetiza. E aqui está exemplos de como você pode fazer declarando, decretando a palavra de Deus. Primeiro decreto está aqui baseado no decreto do Vale dos Ossos Secos, de Ezequiel 37,
de 1 a 23. Eu decreto, pela palavra escrita, que a mão do Senhor está sobre mim e que o Espírito do Senhor abre os meus olhos espirituais para discernir a realidade espiritual da minha própria vida, da minha família, da igreja, da cidade e da nação. É assim, é desse formato que você precisa estar decretando, falando, orando a palavra. E eu quero aqui, quarto decreto, decreto pela palavra escrita que o Espírito Santo sopra vida sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre a cidade e sobre a nação. Eu decreto pela palavra escrita que eu, a minha família, a minha igreja, a cidade, a nação, não ficaremos na sepultura, aleluia, pois seremos testemunhas de grandes e maravilhosas obras de Deus. Decreto pela palavra escrita a unidade da família e do corpo de Cristo. Somos um só, debaixo do cajado do Senhor Jesus. Decreto pela palavra escrita que o Senhor Jesus é o único Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que Ele está no comando, que Ele está no controle da minha vida, da minha família, da igreja, da cidade e da nação. Decreto pela palavra escrita que o Senhor nos livra, nos protege de todo mal e das tentações, porque somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Com isso, meus irmãos, o meu desejo, a minha oração e o meu clamor é que você experimente, vivencie. Como eu disse, comece devagar, comece aos poucos, buscando exercitar esse formato de oração, orando a palavra, decretando os princípios eternos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua cidade e sobre a sua nação. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus possa fluir de tal maneira que você venha experimentar o poder que há em orar a palavra na autoridade do nome de Jesus. Fique de pé se você puder, feche seus olhos. Entre comigo nesse momento de oração, onde você vai pedir ao Senhor que te dê a ousadia necessária, que Ele te capacite, que você possa reivindicar todos os decretos, tudo que já foi liberado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para a sua cidade, para a nação brasileira. Pai, nós estamos aqui debaixo desta palavra, ó Deus, orando em nome de Jesus e decretando pelo poder que há na autoridade da Tua palavra. Nós aqui oramos, ó Senhor. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Que essa bênção alcance cada homem, cada mulher, cada moça, cada rapaz, Senhor, cada igreja, ó Pai, que os pastores se envolvam, ó Deus, de tal maneira que nós possamos ver um grande mover do Teu Espírito Santo sobre cada igreja do Evangelho Quadrangular, sobre cada lar, sobre cada família, Senhor, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Salmo 119, o maior salmo, o maior capítulo, diz assim, 103. Ó, quão doces são as tuas palavras
ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. O meu desejo é que você venha experimentar mais e viver mais de tudo que a palavra de Deus tem liberado para a sua vida. Revelações poderosas para a sua vida. Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês.